Estamos aqui com mais um episódio em parceria com o Cleancast, Histórias que Edificam. Que o nosso Deus nos abençoe. A gente pode perder dinheiro. A gente pode perder pessoas que a gente ama. A gente pode perder coisas materiais. Mas a gente não pode perder a fé. Por quê? Porque a fé, ela é tão incrível, ela é tão poderosa, ela é tão tremenda, que ela vai nos amparar, que ela vai nos sustentar, que ela vai nos ajudar a seguir em frente, a avançar. Ela vai nos ajudar a virar a página. Ela vai nos ajudar a avançar quando a nossa maior vontade é de recuar. Então a fé, ela é importante demais. Nós precisamos da fé. E o que é a fé? O que a fé faz? Faz a gente encontrar o caminho de volta. E o que é o caminho de volta? É o caminho, muitas vezes, da humildade. E da onde que vem essa fé? É da palavra de Deus. E da onde que vem o aprendizado da importância da fé, o aprendizado da humildade, das dificuldades. Nós passamos por dificuldades e as dificuldades, o que elas fazem com a gente? Elas nos deixam mais fortes. O que as dificuldades fazem com a gente? Elas são capazes de nos purificar. O que as dificuldades fazem com a gente? Trazem lições para a nossa vida. E se nós quisermos aprender, nós vamos aprender coisas tremendas. Um garoto, ele era um garoto que gostava muito de fazer experiências, como toda criança. Então ele tinha um laboratório onde ele fazia experiências. Esse laboratório era no porão da casa dele. E ele estava lá no laboratório e ele assistiu um momento muito difícil, de muito sofrimento. Ele assistiu o nascimento de uma borboleta. E aquele inseto lutou. Ele lutou tanto, ele sofreu tanto, mas de repente, depois de muito sofrimento, aquela borboleta esticou as suas asas e saiu voando. Mas aquele menino, ele falou para ele mesmo, ele fez uma promessa, ele falou, nunca mais eu vou deixar, nunca mais eu vou assistir ver uma borboleta sofrer, eu vou ajudá-la da próxima vez. E passou-se um tempo, e ele estava de novo lá, no porão da casa dele, lá no laboratório que ele chamava, onde ele fazia as experiências dele, de repente, começou a luta daquele inseto no seu casulo. Começou o sofrimento daquela borboleta para ela nascer. E o que ele fez foi lá correndo e quebrou. Quando ele quebrou, aquele inseto então não teve o sofrimento. Ele não precisou lutar. Ele não precisou sofrer. Só que ele não conseguiu. Aquela borboleta não conseguiu abrir as asas. E ela não conseguiu voar. Simplesmente. Aquela borboleta morreu. Porque o sofrimento é que fazia com que ela pudesse alçar voos maiores. A Bíblia fala de um menino. Ele era o filho mais novo. O pai tinha 2 filhos, o mais velho e o mais novo. E a Bíblia diz que ele estava na casa do pai, tinha a comunhão do pai, estava na presença do pai. Ele comia comida da casa do pai, ele vivia na casa do pai, ele tinha o pai com ele. Só que ele olhava
para fora da casa do pai. E ele achava que as pessoas que estavam fora é que eram felizes. Mas ele, que estava dentro da casa do pai, ele se julgava infeliz. Ele olhava para as pessoas que estavam lá fora, que não tinham a presença do pai, que não tinham comunhão com o pai, que não tinham relacionamento com o pai, que não estavam dentro da casa do pai. Ele dizia que elas é que eram felizes. Elas são felizes, eu não. E ele começou então a desejar, a querer. Ele começou então a colocar como alvo da vida dele que ele devia estar com eles, que ele devia ter a vida que aqueles que estavam fora da casa do pai deviam ter. E ele chega para o pai e fala: pai, eu quero a minha parte da herança. E o pai, o que o pai faz? O pai não ajoelha, não pede para ele: pelo amor de Deus, não vá. O pai não tenta convencer ele a não ir. O pai permite que ele vá. Mas por que o pai deixou ele ir? Porque passar por dificuldades é importante na nossa vida. As dificuldades, elas não nos fazem fracos. Ao contrário, as dificuldades, elas nos fazem fortes. O que as dificuldades fazem? Elas nos ajudam a crescer. O que as dificuldades podem trazer para a gente? Lições importantes. Então o pai permite que ele vá. E o que acontece com ele? Ele vai. Enquanto ele tem dinheiro, o que acontece com ele? Ele tem falsos amigos, né? Ele tem, porque na verdade, ninguém tem muitos amigos. Quem consegue ter um amigo, nossa, está conseguindo muita coisa. Porque um amigo, a Bíblia diz que é mais chegado do que o irmão. Um amigo não é fácil de você conseguir, não. A gente tem pai, mãe, irmãos, a gente tem primos, a gente tem colegas de trabalho, a gente tem pessoas que frequentam os mesmos lugares que a gente. Mas amigo é coisa muito rara. Muito raro, porque um amigo não é para qualquer um. Porque o amigo, ele não vai te agradar, ele vai falar a verdade para você. Um amigo, ele não vai ficar só do seu lado, às vezes vai ficar contra você. Então não é todo mundo que está preparado para ter um amigo, não. Mas aquele menino, ele não conseguiu nenhum amigo. Mas ele conseguiu pessoas de interesses. E quando o dinheiro dele acabou, essas pessoas sumiram. E ele ficou sozinho. Sem ter para onde ir. Sem ter o que fazer. E sabe o que é pior? Ainda veio uma fome sobre aquele lugar. Uma crise terrível. E sabe o que aconteceu com ele? A Bíblia diz que ele ficou numa situação tão difícil que ele conseguiu um emprego de cuidar de porcos. E a Bíblia diz que ele estava tratando dos porcos e que ele queria comer a comida dos porcos. Só que esse menino, ele era um judeu. Judeu, ele não come comida de porco. Imagina ele trabalhar com os porcos. Para ele era uma coisa muito dura. Sabe o que aconteceu? Ele queria comer a comida dos porcos, mas o dono da porcada falou: olha, não toque na comida dos meus porcos. E ele estava ali, tratando daqueles porcos, querendo comer a comida dos porcos e morrendo de fome. Foi nesse momento de dificuldade que a Bíblia diz que, caindo ele em si, ele lembrou da casa do Pai. Olha, que forte que é o poder do arrependimento. Quando ele estava na casa do Pai, ele pensava que o mundo era melhor. Agora ele está no mundo. E ele descobre que a casa do Pai é melhor. Só que nós temos muita dificuldade de reconhecer nossos erros. Nós temos muita dificuldade de dar o nosso braço a torcer. Sempre
É nós que estamos certos, os outros que estão errados. Como que esse menino reconhece que ele estava errado? Como que esse menino consegue enxergar a casa do Pai de novo? Como? Através do arrependimento. O que é o arrependimento? É a mudança da maneira de pensar. Antes ele pensava que o mundo era melhor. Mas agora ele se arrepende e fala, não, eu errei. A casa do meu pai é que é melhor. E o que ele faz quando ele se arrepende? Ele toma uma decisão, porque arrependimento sem atitude não vai levar você a lugar nenhum. Mas o arrependimento casado com atitude vai te levar. Vai te levar para o caminho de volta. E para você pegar o caminho de volta, o que é preciso? Humildade. Da onde que vem a fé? A fé vem do ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas a humildade vem da onde? Vem do caráter. A humildade vem da onde? Vem de você passar por dificuldades e aquelas dificuldades contribuírem para você. Porque é na dificuldade que nós somos purificados. É na dificuldade que nós entendemos quem nós somos e a força que temos. É na dificuldade que nós conhecemos a nossa verdadeira identidade. E aquele menino, ele então se arrepende. Aquele menino, ele então pega o caminho de volta. O que é o caminho de volta? É sair da onde ele nunca devia ter saído. Ele nunca devia ter saído da casa do pai. E agora ele está voltando. Mas olha que surpresa. Agradável. Olha que surpresa. Olha que surpresa. Ele não imaginava isso. Quando ele está voltando de cabeça baixa. E ele começa a ensaiar como que ele ia falar com o pai. Aí no ensaio ele ensaiava assim, ó. Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra a terra e pequei contra o Senhor. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Por favor, me aceite de volta, para que eu seja um dos seus empregados. E ele veio ensaiando isso no caminho, veio falando. Olha a humildade desse menino. Ele saiu tão soberbo, ele saiu tão cheio de si. Ele saiu da casa do pai achando que o mundo era melhor, mas agora que ele está voltando, ele volta humilde. Não, eu não sou filho. Eu quero ser um empregado. Porque eu não sou nem digno de ser nem empregado, mas vai que o meu pai me aceita. E quando ele vinha vindo, cabisbaixo, de longe o pai o avistou. Porque o pai já estava esperando por ele. E o que acontece? Quando o pai vê ele vindo. Naquela época, os homens não usavam calça comprida, mas uma túnica. O pai levanta a túnica acima dos joelhos e sai correndo. E quando o pai está correndo, ele não vê, porque ele está de cabeça baixa vindo, todo humilhado. Mas os empregados, os servos do pai, quando o homem sai correndo, ele é o chefe, ele é o senhor ali da fazenda, ele é o dono. Quando ele sai correndo, os empregados saem correndo junto com ele para ver o que está acontecendo, para dar apoio para ele. E para surpresa do menino, e para surpresa de todos os empregados, o pai chega, quando o menino levanta a cabeça e vê o pai, e fala, pai, pequei contra o céu, pequei contra a terra, eu pequei contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me receba como um empregado. O pai abraçou e beijou ele. Ele estava tudo sujo. Ele estava com aquele cheiro ruim do pecado. Mas o pai tampou as narinas para abraçá-lo. E mesmo ele estando imundo, o pai o beijou. E o pai falou para um dos empregados, depressa, depressa. O empregado falou, o que eu faço? Traga o anel. Foi lá pegar o anel, botou no dedo dele. O pai virou para o outro e falou, depressa, traz umas vestes limpas para ele. Tirou aquela veste suja e colocou uma veste limpa nele. Depressa, depressa, traz uma sandália nova.
Aí veio a sandália nova e foi colocada nos pés dele. E aquele menino recebeu perdão. Aquele menino, ele foi perdoado. Às vezes você precisa pegar o caminho de volta. Todo mundo admira uma pessoa que corrige a sua rota. Quem sabe é tempo de você corrigir a sua. Meu Deus e meu Pai, nesse momento de oração, eu levanto a minha mão para te pedir, Senhor. Abre o nosso entendimento. Toca na nossa vida. Eu peço, meu Deus, uma transformação. Transforma a nossa vida. Senhor, nos dê a graça da humildade. Senhor, cura a nossa fé, sara a nossa fé. Senhor, restaura a nossa fé, fortaleça a nossa fé para que possamos ser pessoas cheias de fé e do Teu Espírito Santo e de boas obras. Eu te abençoo no poderoso nome de Jesus. Amém.